O primeiro dia é um problema para quem é tímido, porque eu vou precisar que vocês se apresentem. Tá? Então, eu vou começar aí pela ordem do chat. Eu preciso que você fale seu nome, sua idade, o bairro onde você mora e eu quero também que você diga qual faculdade você pretende fazer. Se você já tiver ideia. Tudo bem? Depois que vocês se apresentarem, eu me apresento melhor. Mariana, você pode se apresentar aí? Oi, meu nome é Mariana, eu tenho 15 anos, moro em Pirajá e eu ainda estou pesquisando mais ou menos a faculdade que eu quero fazer. 15 anos ainda tá cedo, viu? Está no primeiro ano, né? Tá de boa. Gabriela, se apresenta aí. Oi, bom dia. Meu nome é Gabriela, tenho 15 anos, moro no bairro de Jardim Nova Esperança e ainda estou pensando no que faculdade quero fazer. Tranquilo. Stephanie, você. Já foi. Stephanie, você me ouve? Acho que o Stephanie não está me ouvindo, ou não está conseguindo falar. Quem é iPhone Morena? Eu. Se apresenta aí. Bom dia, meu nome é Luísa Morena, eu tenho 15 anos, moro no Bonfim, Cidade Baixa. Eu pretendo cursar medicina. Medicina? Bom. Trabalho de pessoas. Pela ordem aqui está Matheus Fonseca. Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu tenho 14 anos, moro no bairro de São Gonçalo e pretendo cursar Direito. Direito, que é processar as pessoas, né? Por acaso a Morena fazer algum procedimento equivocado no paciente, você pode processar ela. A gente já tem um network aqui, mas é um network meio negativo. Matheus Lima. Bom dia, meu nome é Matheus Lima, eu tenho 18 anos e eu pretendo fazer arquitetura. Arquitetura. Muito exato. Pela ordem, tá? Larissa. Larissa, você tem como se apresentar aí pra gente? Larissa, você está entre nós? Você me ouve? Acredito que não, né? Vicente, se apresenta aí. Bom dia, meu nome é Vicente, tenho 18 anos e quero cursar fisioterapia. Terapia. Muito próximo do que eu sou formado. Quem é generosa? Está sem microfone. Alguém não se apresenta? Stephanie conseguiu, Stephanie? Ou ainda não? Acho que não. Ok, tudo bem. É o seguinte, como eu falei, meu nome é Adriano Machado, eu moro na Boca do Rio, tá? Eu sou formado em Educação Física, eu sou formado em licenciatura em Educação Física, eu tive para cá, eu dava aula em escola particular, mas eu, tirando essa parte do meu ensino superior e de minha formação acadêmica, eu sempre trabalhei na área de design gráfico e na área administrativa, tá? Eu tenho 32 anos, estou aqui na SEDASC vai fazer 2 anos. Mês que vem faz 2 anos que eu estou aqui na SEDASC, tá? Sou professor de outros módulos também. Geralmente não sou professor do módulo inicial, tá? Geralmente eu pego os módulos mais avançados.
Mas pode ser, cedo ou tarde aí você vai cair no turma minha e a gente vai ser bem legal, tá? Além do Mike, que é um conteúdo mais básico, assim, só para a gente organizar alguns conceitos. Beleza? Bem, é o seguinte. Vou transmitir minha tela que a gente vai falar hoje sobre hardware. Tá? Abrir a nossa aula aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre componentes e periféricos. O principal assunto vai ser esse, tá? A gente vai saber o básico sobre a operação de um computador, tá? A primeira coisa que a gente vai ver, a gente vai falar sobre descobrindo computadores, tá? A gente vai ver sobre tipos de computadores, o que é um computador, o que não é. A gente vai ver sobre a arquitetura básica da parte de hardware, de peças, de componentes de um computador. As principais peças e periféricos de um computador. Eu vou falar focado em desktop, mas eu vou fazer sempre analogia com o celular, que é uma realidade mais próxima de vocês, tá? E a gente vai ver cuidados básicos que a gente precisa tomar durante o uso e no dia a dia com nossos aparelhos, beleza? Primeira coisa, né? O que é um computador, né? No módulo que vocês receberam, tem uma definição que é essa que eu coloquei aí no slide, né? É uma máquina que ela vai coletar dados e vai interagir através de entrada de informação e saída de informação, né? E entre a entrada e saída de informação eu tenho um processamento, tá bom? Muito embora a gente tenha a compreensão que o computador é algo como o desktop, que é esses computadores onde você tem um gabinete, um monitor, o teclado e o mouse, esse já é um conceito um pouco ultrapassado para computador, né? Hoje já existem vários tipos, modelos, e até tem equipamentos que a gente não considera de maneira popular como computador, mas sim é um computador por algumas questões que a gente vai discutir aqui, tá? Bem, vamos ver aqui os tipos de computadores, os principais tipos de computadores de pequeno porte, tá? O primeiro é o smartphone, tá? Embora muita gente não considere, o smartphone é um computador. Hoje ela é a evolução dos computadores, né? Hoje o smartphone você pode levar para qualquer lugar. Eu coloquei aí o exemplo do ROG Phone 2, que é um smartphone lançado pela ASUS, que ele tem praticamente a mesma capacidade de operação que a maioria dos computadores que tem no Brasil hoje. Ele, inclusive, é melhor que a maioria dos computadores hoje que tem no Brasil. Não é exagero, tá? Se alguém aí gosta de jogar em celular, já ouviu falar no ROG Phone, ou num muito similar que a Xiaomi lançou lá fora, que é o Shark, Black Shark, tá? Esse smartphone, ele tem uma capacidade de processamento absurda, ele tem um processador extremamente potente, ele tem um sistema de ventilação muito parecido com o de um desktop, porque ele foi feito para jogo, tá? Que é uma tendência inevitável. Todos os smartphones, ou pelo menos vai ter uma boa parte das linhas de smartphones que estão se preocupando agora se vai rodar jogos, e se os jogos vão rodar com qualidade, duração de bateria, se vai esquentar muito o aparelho. Isso é uma preocupação do mercado, porque eles já viram que a tendência é o computador realmente evoluir para o VR, que é a realidade virtual, e para os computadores portáteis, tá? Que são os smartphones. Outro tipo é o netbook, né? O netbook já é um aparelho o processamento dele é bem fraco, né? A parte de hardware dele, de desempenho, é bem fraquinha, mas porque o foco do netbook é você entrar na internet e fazer trabalhos de escritório. É o básico, né? Não mais que isso. Se você espera, por exemplo, jogar, você nunca vai comprar um netbook. Se você quer fazer edição de vídeo, de imagem,
de áudio, você também não vai comprar um netbook, tá? O processador dele é muito fraco. Vocês vão destrinchar mais esse tipo de informação quando tiver no módulo de manutenção de computadores, tá? Manutenção e configuração de computadores, vocês vão destrinchar mais. Eu vou passar aqui a informação mais basicona possível, tá? Outro também que é muito comum lá fora e aqui nem tanto é o Chromebook, tá? O Chromebook é uma espécie de netbook, mas que não foi feito para rodar com o sistema operacional do Windows. Ele foi feito para rodar com um sistema chamado Chrome OS, que é um sistema operacional muito parecido com o Android que você usa no celular aí, tá? O sistema é bem leve, ele é compatível com 99% dos aplicativos que tem para Android, então você tem uma gama de possibilidades de aplicativos que você pode usar de maneira gratuita, diferente do Windows, que a maioria dos programas eles são pagos, né? Ou pelo menos você tem um tempo limite ali para usar gratuitamente, tá? O Chromebook lá fora é muito barato. Para vocês terem ideia, tem projetos aqui no Brasil do Google, em algumas escolas públicas e em algumas universidades que eles usam o Chromebook ou o tablet que vem com o sistema operacional do Chrome OS, tá? Lá na Boca do Rio, por exemplo, tem uma escola pública que tinha esse projeto, não sei se ainda está lá, que era o IMEG. Mas aqui no Brasil ele não é muito popular por conta da tarifação e de tanto imposto. Então, a maioria das empresas prefere não trazer. Porque assim, para você ter uma ideia, um Chromebook lá nos Estados Unidos é $50, tá? Aí você vai falar, pô, professor, $50 se passar por real fica um pouco salgado. Não, né? Agora, se a gente for colocar imposto em cima disso, aí fica um absurdo. Para você ter ideia, um americano ele ganha em média $2.500 por mês. Esse é o salário de um americano, tá? $2.500 para $50, que é o preço de um Chromebook mais simplesinho, tá? Isso significa, então, que eu não tenho ali nem 5%, cerca de 5% do salário, né? Eu preciso gastar cerca de 5% do salário para ter um equipamento desse. É muito barato, tá? É mais barato que um jantar lá, para você ter uma ideia. No Brasil, o Chromebook mais simples, a gente vai pagar aí cerca de R$800, tá? Sendo que nosso salário base é 1.090 e pouco, né? 1.100, vamos arredondar. Então, de 800 para 1.100 aqui, lá é de 50 para 2.500. Então, note que tem uma diferença absurda, grotesca aí entre nossas realidades e por isso lá tem muito aparelho. Todo estudante lá tem ou um tablet com o Chrome OS ou um Chromebook para estudo. É comum, é normal, é barato. Aqui, infelizmente, não vem praticamente modelo nenhum e os que vêm caríssimos. Mas é um equipamento que tem uma resistência maior que o netbook, tá? A maioria vem com a capacidade de cair e não sofrer nenhum tipo de dano, não trincar a tela, não quebrar o equipamento. Ele tem uma altura que ele tem testes que é feito. A maioria tem proteção contra a água, tá? Óbvio, ele não é intransponível à água, né? Mas ele tem uma certa resistência. Isso quer dizer que se eu derramar, sei lá, um pouco de água no teclado, ele vai escorrer e não vai dar problema nenhum, não vai enferrujar nem nada. Então, é um equipamento resistente, que tem um bom custo-benefício, mas que aqui no Brasil se tem muito pouco, porque é muito caro trazer ele para ser vendido no Brasil, tá? Notebook é uma das possibilidades. O notebook, ele está entre o uso do dia a dia e ainda uma potência muito boa, né? Depois do desktop, o aparelho que tem mais desempenho é o notebook. Óbvio, você vai ter notebooks muito ruins e outros muito tops, como notebooks gamers, mas esse já vai custar uma fortuna, né? Mas é uma possibilidade e
você pode estar se questionando agora, professor, mas qual a real diferença entre um notebook e um netbook, né? O notebook, além do tamanho dele mínimo, geralmente é 13,6 polegadas, ou seja, ali de 14 para cima, o netbook ele só vai até 10 polegadas. Não existe netbook maior que 10 polegadas. Você até encontra uns chineses de 8 polegadas, ou seja, menores ainda. Tá? Mas acima de 10 não tem. Então, o notebook geralmente é maior. Por ser maior, ele tem mais área para as peças, fica as coisas mais separadas. Eu consigo ter uma ventilação melhor e consigo dar um desempenho melhor com as peças que vai precisar de mais energia, né? Então, o notebook, ele é um meio termo ali para quem quer jogar alguma coisa, mas também precisa ter mobilidade, quer usar no quarto, quer usar na sala, tá? Então, é uma possibilidade pós-desktop, tudo bem? Um que pouca gente conhece, mas também é bem conhecido, é o All-in-One, tá? O All-in-One, ele tem uma diferença muito grande para os computadores comuns, que a gente chama de desktop. Por quê? O All-in-One, geralmente, ele não vem, tanto o teclado quanto o mouse, eles vêm sem fio, tá? Geralmente, mas você pode colocar um mouse ou um teclado USB nele, tá? Mas geralmente ele vem sem fio, e daí vem muito de sua elegância, e ele também não tem gabinete, que é uma coisa que o desktop tem, né? O desktop tem lá o gabinete, eu já vou mostrar um para vocês, onde fica todos os componentes. No All-in-One, não. Todos os componentes necessários para o computador funcionar fica na própria tela, tá? É muito parecido com o notebook, só que o notebook você tem a tela e os componentes ficam abaixo ali do teclado, na parte inferior do notebook, né? O All-in-One não, fica tudo atrás, é como se fosse só a televisão, tá? Aí a parte de trás você tem ali todos os componentes necessários para ele rodar. Ele é muito elegante, ele tem design geralmente muito sofisticado. A maioria hoje já sai com touch também, então se você quiser direto na tela usar, você também consegue usar. Só que o desempenho não é tão bom. Por quê? Porque se eu tenho todas as peças ali coladinhas, bem onde você tem a saída de luz, que é o monitor, que também vai gerar muito calor, a soma disso vai dar uma refrigeração muito ruim para o equipamento. Então, não posso colocar equipamentos que têm alto desempenho, porque eles precisam de muita energia, vai gerar muito calor, né? É um dos princípios da termodinâmica, né? A energia ela é dissipada, ela é convertida em calor. Então, se você tem equipamentos de alto desempenho, você tem muita temperatura, e aí você precisa de uma ventilação muito boa para não queimar, para não falhar, para não ficar dando erro. Belezinha? Se tiverem dúvidas, podem mandar no chat ou falar aí que eu pauso e vocês podem ficar à vontade, tá? Bem, o nosso foco vai ser no desktop. Tá aí um gabinete. O gabinete que é o sonho da maioria dos gamers, tá? É um gabinete assim, com RGB, com LED em tudo, ventoinha, placa, processador, a memória RAM. Onde a gente puder botar LED, a gente gosta, né? Quanto mais colorido, melhor. Todo desktop ele vai ter um gabinete, né? E lá vai ter as peças dele. Porque um desktop tem desempenho melhor do que um outro aparelho. Primeiro, por conta do seu espaço, né? Você vê, você tem um gabinete grandão, você tem várias ventiladores, várias ventoinhas, ou tem pelo menos uma no seu gabinete e uma em cima do processador. Então, ele vai ter uma ventilação, a refrigeração melhor. Então, vou conseguir usar o máximo de desempenho dos equipamentos, tá? Porque mesmo que eles esquentem, eu tenho uma ventilação que vai fazer o resfriamento. Então, eu consigo um desempenho melhor da máquina, tá? Então, quanto maior seu gabinete, melhor. Primeiro ponto. Porque hoje é muito comum você ir comprar um computador e o vendedor falar, aquele ali é tão compacto, aquele é bom para você levar para casa, ele funciona muito bem, tal, você coloca em qualquer canto, não precisa se preocupar, dá para esconder, tal. Não, tá? Gabinete pequeno não dá desempenho alto, tá? A placa-mãe é menor, as coisas estão mais coladas, a refrigeração é pior. Então, primeiro, se você quer um equipamento, quando você for lá comprar, se você
tiver interesse, primeiramente, quanto maior o gabinete, melhor, tá? Eu não estou dizendo para você botar uma gaveta em sua casa, tá? Botar um servidor em sua casa, não é isso. Mas é interessante que o gabinete seja bem espaçoso e tenha uma ventilação muito boa, tá? Bem, dentro do gabinete vai estar os principais equipamentos que vai ter na maioria dos computadores. E é aí que eu vou começar a fazer analogia com o celular, tá? Antes de eu começar a fazer analogia com o celular, eu queria saber de vocês o seguinte. Vamos abrir uma suposição aqui e que, sei lá, você tem R$ 1.000 na mão e você foi condicionado a ir comprar um celular novo. Não vou nem entrar em computador, em desktop, tá? Vamos focar aqui em smartphone, tá? Você tem R$ 1.000, você vai lá comprar o smartphone. Qual é a sua preocupação na hora de você comprar seu smartphone? O que é que você vai verificar no equipamento que vai levar você a pagar menos ou mais dinheiro? E aí? Me digam aí. A bateria, a memória dele. Bateria, memória. A bateria, a memória. Bateria, memória. Câmera. Câmera, né? A galera se preocupa bem com a câmera. Processador. Quem falou processador? Matheus Fonseca. Beleza. Processador, câmera, memória. Tudo bem. É válido, né? Agora, como é que eu sei que... Vamos peça por peça, já que vocês falaram, né? Como é que eu sei que uma câmera é boa? E aí, como é que eu chego lá de... essa câmera aqui é boa. Essa aqui é interessante. Pra gente... Porque o que é que a gente vai treinar aqui? É não ser mais enrolado. Tá? Por quê? O vendedor, geralmente, ele precisa vender. E às vezes ele precisa vender porque é mais caro, e aí ele vai ter uma comissão maior, ou porque ele quer desfazer aquele estoque. O patrão chegou e falou, pô, isso aí a gente precisa de terminar esse estoque desse tipo de aparelho aí, porque a gente precisa pegar uma nova remessa. Então, às vezes, ele condiciona a gente a uma compra que não necessariamente seria melhor. Tá? Às vezes a gente paga mais caro por uma coisa até que não seria tão interessante. A câmera, existe um ponto que é mais simples, que é a quantidade de megapixels, né? Que não é só isso que define se um celular tem uma câmera boa. Mas, pelo menos, me dá um balizamento, né? Eu não fico perdido. Então, eu sei que quanto mais megapixels tem a qualidade da imagem, da fotografia, melhor, né? Megapixel, vocês vão falar mais disso em design gráfico, mas é a quantidade de pixels que consegue ser interpolada numa imagem, né? Então, quanto mais pixels, mais eu consigo esticar essa imagem, aproximar a imagem, e eu tenho ainda uma qualidade, uma perfeição na minha imagem. Eu tenho a captação de cada iluminaçãozinha está perfeita, tá? Hoje, os celulares mais top para isso é o último iPhone, o Mi 10, que tem uma câmera absurdamente boa, só que eu acho que ele não veio ainda para o Brasil, tá? Que é o último aparelho da Xiaomi. E eu tenho, se eu não me engano, o último Galaxy Note também tem uma câmera muito boa, tá? É muito comum hoje vocês verem aparelhos saindo com mais de uma câmera. Esse da Xiaomi mesmo vem com 3, se eu não me engano. Vem uma de 32, uma de 24 pixels e uma de 8, se eu não me engano. Tá? Por quê? Porque você aumenta a qualidade de interpolação. Eu não vou falar sobre isso, mas assim, realmente ter mais de uma câmera melhora a qualidade da imagem. Tá? Melhora por algumas questões, mas isso é mais questão técnica, não precisa saber tanto. Então, a quantidade de câmera influencia na qualidade da imagem e a qualidade de pixels também vai influenciar na qualidade da imagem. Isso é o básico, né? A bateria é uma coisa mais complicada para a gente entender, porque vai depender do material que é usado nela e qual a tecnologia mais atual, tá?
Então, o recomendado que eu dou para vocês é realmente entrar na internet e fazer uma comparação. Você botará, por exemplo, bateria de lítio X e bateria de lítio Y. E aí a pessoa vai lhe dar ali mais ou menos a duração daquela carga, daquela bateria. Tá? Agora, memória e processador já é um pouco mais complicado, principalmente para smartphone. Tá? Eu vou falar de cada um aqui, pensando no computador, e depois eu falo elas pensando no smartphone. Tá? Bem, alguém aí falou memória, eu acho que foi, eu nunca lembro o nome dela, eu vou chamar de Morena, tá bom? Acho que foi Morena que falou sobre memória. No nosso aparelho, seja ele qual tipo de computador seja, eu tenho ali a memória interna, que é a memória de armazenamento, tá? E eu tenho a memória RAM, que é a memória de acesso rápido, tá? É a memória de processamento. O HD é a memória interna de um desktop, de um notebook, tá? E a gente faz a analogia direta ao tipo de memória do celular, que a gente chama de memória interna, tá? Essa memória é uma memória que a gente chama de não volátil, tá? Eu sei que a galera que gosta de química já ouviu falar nessa palavra chamada volátil, né? Para quem não gosta de química, talvez tenha ouvido e não gosta da palavra, né? O que isso quer dizer? O que é uma memória não volátil? É uma memória que ela é permanente, ela é estável, ela é fixa, tá? O que eu quero dizer com isso? Na memória interna é onde eu salvo uma fotografia, salvo um aplicativo, e mesmo que eu desligue o meu celular, vamos supor que eu desliguei meu celular, tá? E aí ficou lá 2, 3 dias sem ligar. Desliguei e deixei desligado esse tempo todo. Ninguém faria isso em pleno século XXI. Se o celular, eu acho que vocês nem desligam o celular. Quando está perto de descarregar, você já liga, já coloca na tomada. Ou no power bank. Mas o que é que acontece? Mesmo que eu deixe ali desligado esse tempo todo, quando eu ligar ele novamente, está salvo ali minha fotografia, meu aplicativo continua instalado, está tudo na memória interna fixa, está guardado. Tá? Então a memória interna serve para isso. Hoje em dia não vale a pena você pagar uma fortuna no celular porque ele tem uma memória interna alta. Porque a maioria das coisas a gente salva em nuvem. A gente salva na nuvem, né? No Drive, no iCloud. Então, você não precisa pagar caro para ter uma memória interna alta. Tá? Óbvio que eu não estou falando também para você comprar um aparelho, um celular, por exemplo, de 16 GB de memória interna. Vai servir praticamente para nada, né? Porque só o novo Android ocupa 8, 9 GB. Tá? Então, aí sobra muito pouco. Mas você também não precisa pegar um de 500 GB, né? Você não está com um computador na mão. Perdão. Você não está com um desktop na mão, um notebook. É um celular ainda. Você não precisa pagar caro no celular para ter esse espaço interno todo, tá? Então, hoje, se você está pensando em custo-benefício, um de 32 GB de memória interna já funciona perfeitamente, já é o suficiente para você. Mas, para computador, pega pelo menos 250 GB, tá? Porque jogos para computador, softwares de computador ocupam um espaço relativamente alto e você ainda vai querer salvar suas próprias coisas ali, tá? Então, o HD é um tipo de memória interna para com desktop. Existem outros. O HD é o mais lento. Por quê? Eu coloquei essa imagem justamente para mostrar o seguinte. Ó. O HD ele funciona da seguinte maneira. Quando você vai usando ele, fica essa agulhazinha aí em cima. Eu não sei se vocês já viram um disco de vinil, mas a agulha no disco, a agulha vai passando no disco e o som sai, né? Aí é algo parecido, né? Ele fica riscando nesse discozinho aí para fazer a leitura, a gravação ou até apagar coisas no seu computador, tá? Se você está pensando em ter um computador que responda rápido aos comandos, abrir jogos, abrir programas, você vai procurar um HD SSD, tá? Tem alguns tipos também que são mais rápidos que o SSD, mas também são uma fortuna.
Então, o SSD já é o suficiente. O HD, que é a memória interna, que é SSD, é 10 vezes mais rápido do que um HD. Então, é o recomendável hoje se você está pensando em fazer um computador bonzinho. Tá? Se for comprar, já pergunta, isso aí é HD SATA ou isso aí é SSD? Prefere o SSD, tá? É mais caro, mas o custo-benefício é absurdo. Bem, memória interna e o que é a memória RAM, tá? Aí tem um pente de memória da Vengeance, que é da Corsair, que é uma das marcas mais renomadas para memória do mundo, tá? A memória RAM, ela é responsável diretamente, ela influencia diretamente na velocidade do seu computador, do seu smartphone, do desktop, do seu notebook, tá? Porque ela é a memória de acesso rápido. Ela vai trabalhar em sincronia com o processador para responder suas solicitações, tá? Qual o problema mais comum de um celular que tem pouca memória RAM, tá? O que ocorre é o seguinte: tudo que você vai abrindo no seu celular, ele fica em janelas, né? Então, quando eu clico, né, no quadradinho aqui no canto, deixa eu apertar aqui, vai abrir tudo que eu tenho, todos os aplicativos que eu abri, e ali está rodando em segundo plano, né? Está rodando ali. Então, eu posso sair de uma janela e para outra, de um aplicativo e para outro. Tudo que está ali está rodando na sua memória RAM. Então, quanto mais coisas você abre e você não fecha, fica ali armazenado na memória RAM, que é extremamente menor que uma memória interna. Por que é extremamente menor? Porque ela precisa ser rápida. Então, se tiver muita coisa, o processador vai ter que vasculhar em muitos locais, né, no pente até encontrar o que ele quer. Então, não pode ser alto, né, para ter uma velocidade de processamento. Quando eu tenho muita coisa, principalmente o navegador, tá? Quando vocês estão usando o Chrome e vocês ficam abrindo um monte de aba e não fecha as outras, aquilo ocupa o cache de memória de maneira absurda, tá? A memória RAM fica muito cheia. E o que é que acontece? O celular fica travando e pode chegar ao ponto de ele travar, não ter nem como despejar a memória, tirar coisa da memória para fazer a nova solicitação que você está pedindo, que ele trava e reinicia o equipamento. E por que ele reinicia? Quando você desliga ou reinicia um computador, tudo que está na memória RAM é perdido, tá? Por isso que eu falei, a memória interna você pode desligar, pode guardar, pode tirar da energia, o que você salvou está lá. Ela é não volátil. E já a memória RAM é a memória volátil. O que está na memória RAM só é usado, só fica ali naquela memória enquanto está sendo usado. Eu fechei um aplicativo, limpei ele ali, ele sai da memória, tá? Ele não está mais ali para ser usado. Então, se eu estiver fazendo analogia para computador, se eu estiver fazendo um cartão de visita aqui, eu abri o meu programa, eu abri o CorelDRAW, estou fazendo um cartão de visita e faltou energia. Meu computador desligou. Se eu não salvei esse documento, eu perdi tudo, porque ele estava na memória RAM. E a memória RAM não é uma memória fixa, né? Então, reiniciou, desligou, eu não salvei meu documento hora nenhuma, está na memória RAM. Reiniciou, perdi, tá? Isso vai acontecer também com o celular, tá? Se você está produzindo alguma coisa ali e cabe energia, desliga, reinicia o celular, você perde tudo que está ali, porque ali ainda estava na memória RAM. Ele só vai para a memória interna quando você clica lá em salvar o documento, tá? O processador, ele é o cérebro do computador, tá? Ele sim é o principal motivo para o computador responder rápido às suas solicitações. Eu vou fazer aqui uma analogia bem breve. O HD é como se fosse, no nosso cérebro, a memória fixa. Aquela memória afetiva, a memória de de um dia que você saiu, ou de algo que aconteceu em sua vida que teve uma ligação muito forte ali e você tem essa lembrança até hoje. Aquela lembrança, aquela memória mais real, mais viva que você tem.
Na memória RAM é a parte do cérebro onde são memórias de curto período. E sim, o nosso cérebro entende o que eu preciso saber de maneira permanente e o que vai ser de curto período. E a gente consegue manipular nosso cérebro também para isso. Então, vamos supor que você atendeu o telefone e era um recado para sua mãe. Então, você, tudo bem, fulano ligou, pediu para falar tal coisa. O seu cérebro vai guardar isso numa área específica, que é memória de curta duração. Por isso que, na maioria das vezes, o que é que vai acontecer? A gente esquece o recado. Porque a gente não fixou aquilo ali. Não é nem que a gente não prestou atenção. Às vezes a gente ouviu a pessoa, não, tudo bem, pode deixar que eu falo. Só que a gente começou a fazer outras coisas e aí nossa memória de acesso rápido precisou ser trocada por outras coisas que eu estou fazendo naquele momento e eu acabei esquecendo qual era o recado. Tá? O processador é a velocidade que eu respondo a essa memória. Tá? Então, é o que na biologia a gente chama de sinapse, né? Que é quando um neurônio ele se comunica com o outro. Tá bom? Então, o processador ele vai dar essa velocidade. E ele é a peça que vai responder a um comando direto meu. Vamos fazer mais uma analogia breve aqui, puxando um pouco para a minha área. Vamos supor que eu estou com o braço estirado, tá? E eu preciso levantar um peso, tá bom? Então, eu vou segurar esse peso e aí, para mim levantar esse peso, eu tenho que fazer uma flexão de cotovelo, né? Eu tenho que fazer o meu cotovelo fletir, né? Ele dobrar, tá? Eu mando essa solicitação para o meu cérebro, óbvio que a gente faz isso de maneira natural, né? O cérebro entende o que eu pedi e manda uma resposta através de uma sinapse que vai passar por meio do meu nervo e meu nervo vai gerar uma contração, vai gerar uma carga elétrica para contrair meu bíceps, que é o músculo responsável por fazer a flexão de cotovelo, né? Eu só consigo dobrar meu cotovelo porque eu contraio o meu bíceps e aí, quando eu contraio o meu bíceps, o meu braço gera essa flexão, né? Ele dobra. Então, o processador é como se fosse o nosso cérebro mesmo. Eu vou solicitar algo, ele vai interpretar e vai me dar uma resposta, vai fazer algo ocorrer. Então, cliquei no mouse, essa mensagem vai ir através da placa-mãe até meu processador e vai retornar acontecendo alguma coisa na tela por conta daquele clique, tá? Então, o processador interpreta e dá a resposta. E a placa-mãe, que eu citei bem breve aqui, é a placa responsável por comunicar, integrar todo ele. Então, se o processador é visto como cérebro, a memória-mãe é vista como coração, porque é de lá que vai ter conversão de energia e as energias vão passar para todos os equipamentos e eles vão se comunicar, assim como nossa corrente sanguínea tem uma importância, tanto na parte venosa quanto na parte arterial, né? Tanto no sangue oxigenado quanto no sangue sem oxigênio. Mas, bem, para não ficar qualquer dúvida das funções, eu vou fazer uma última analogia aqui, tá? Que eu vi em um local uma vez, eu achei bem interessante. Vamos supor que eu estou aqui na minha mesa de trabalho, tá? Eu estou aqui na minha mesa de trabalho e aí eu preciso de um grampeador. Vamos supor que a memória interna do seu aparelho seja o almoxarifado, tá? Ele é o almoxarifado. E o grampeador está lá no almoxarifado. Então, eu ia precisar levantar de minha bancada, ir no almoxarifado, pegar o grampeador, usar, levantar, ir no almoxarifado, colocar o grampeador de novo e voltar. Ou, simplesmente, eu preciso ir lá no almoxarifado, pegar o grampeador, botar na minha mesa, quando eu quiser eu uso, quando terminou o meu dia de trabalho, eu pego esse grampeador e coloco no almoxarifado novamente. Ou seja, é como se eu tivesse toda vez precisar ir lá na memória interna, pegar o que eu quero, usar e devolver para a memória interna. Nesse caso, eu sou o processador, certo? Eu aqui na minha bancada sou o processador que precisa acessar a memória interna. Então, eu preciso sempre ir lá,
pegar o que eu quero, encontrar, inclusive, o que eu quero, porque o almoxarifado pode estar uma bagunça, né? Eu encontro, pego, uso e devolvo. Se a memória interna é um almoxarifado e o processador sou eu, a pessoa que está operando, quem é a memória RAM? A memória RAM é a gaveta que está do lado da minha bancada. É a estante. Estante é melhor. A estante que está do lado aqui da minha bancada. Isso quer dizer que vamos supor que eu preciso usar o grampeador várias vezes. Eu vou uma vez só no meu almoxarifado, pego o grampeador e coloco aqui do lado da minha estante. E aí, toda vez que eu quiser usar o grampeador, eu só estico o braço aqui, ó, uso e devolvo. Uso e devolvo. Ou seja, eu encurtei o caminho de uso do grampeador porque eu coloquei na minha estante, que seria a minha memória RAM. Enquanto eu não preciso ir mais lá na memória interna, que é o almoxarifado, pegar e trazer para a minha bancada toda vez que eu preciso usar. Tá? Só que a estante, né, é do tamanho de um almoxarifado, né? E é por isso que a estante é a memória RAM. Ele tem um limite de coisas que eu consigo colocar na minha estante. Enquanto o almoxarifado, eu consigo colocar um monte de coisa, porque é uma sala imensa. Tá? Então, note, armazenamento interno, eu guardo tudo que eu tenho e a memória RAM é o que eu preciso para me usar de maneira frequente e rápida. Bem, o processador, ele também tem características, tá? Que hoje o processador mais ruinzinho é o que a gente chama de dual core, tá? Ou seja, que ele tem 2 núcleos. É como se meu processador, fazendo ainda essa analogia que eu sou o processador, é como se eu tivesse 2 braços. Então, eu preciso fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu consigo. Eu venho aqui, ó, na minha estante aqui, pá, pego, consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quanto mais núcleos eu tenho, mais coisas eu consigo fazer de maneira simultânea. É como se eu tivesse mais braços. Então, por exemplo, um processador que é octa-core tem 8 núcleos. Então, é como se tivesse 8 braços. Então, eu consigo fazer 8 coisas ao mesmo tempo de maneira distinta. Tá? Então, não é só isso que vai influenciar o processador, mas é o básico que você precisa compreender. Por quê? Porque você vai destrinchar essas informações e até as informações técnicas lá no curso de manutenção e configuração. Aqui eu só passo mais a função deles e a importância dele em cada equipamento. Beleza? Se tiverem dúvidas na hora de comprar um equipamento, de um celular, e quiser tirar dúvida também, me manda lá no WhatsApp, que se eu ver a mensagem eu dou uma olhada e ajudo vocês. Beleza? Bem, outro tipo de computador que não é um computador pessoal é os mainframes. Os mainframes, eles são servidores, eles são usados em servidores, que é onde fica armazenado todos os dados de uma empresa. A gente aqui tem um servidor aqui, mas não é um mainframe, tá? O mainframe, ele tem o armazenamento e processamento dele é absurdo, é muito rápido, tá? É tipo assim, é nível NASA, tá? O processamento de um mainframe. E geralmente quem tem as grandes empresas que precisam armazenar grande volume de dados, né? Google, Facebook e tantos outros, tá? Bem, qual é o básico que a gente precisa compreender da parte de hardware, tá? Ele sempre vai funcionar como entrando, isso qualquer computador, tá? Entra a informação, é processada a informação e tem a saída, que é a resposta que aquele computador dá, tá? Para isso ocorrer, a gente precisa do que a gente chama de periféricos, tá? Os periféricos ainda são a parte de hardware, mas não é a parte interna. Note que anteriormente eu falei de componentes que estão na parte de dentro do gabinete, dentro do computador, tá? A parte física que está dentro do computador é a parte de hardware, que estava mostrando agora. A gente usa o termo periférico para os hardwares que não estão dentro do PC, mas eles são necessários para operacionalizar ou para potencializar um computador, tá? O que eu quero dizer com isso? Periféricos vem do termo periferia, né? Periferia é ao redor. Então, são equipamentos que estão ao redor da máquina que servem para o bom funcionamento dela. Tá bom?
Existem algumas classificações. A primeira são os periféricos de entrada. O que são os periféricos de entrada? É todo equipamento que vai pegar a informação do ambiente externo e vai internalizar isso em dados. Ou seja, vai pegar uma informação que está no ambiente externo, vai transformar em dados para meu computador conseguir ler. Por exemplo, eu falei sobre o mouse mais cedo, né? Quando eu movimento o mouse, essa informação de movimento está no ambiente externo. O mouse interpreta e manda para meu processador para ele compreender o que deve ocorrer na tela, tá? Então, o mouse é um periférico de entrada, porque a informação é internalizada através dele. O teclado é a mesma coisa. Eu clico em um botão aqui do lado de fora, no universo real, e esse botão vai fazer algo ocorrer na parte virtual, dentro do meu PC. Então, quando eu aperto A, aparece um A lá dentro. Ou seja, eu estou mandando a informação para dentro do meu equipamento. Eu estou internalizando uma informação. Aí tem alguns exemplos, ó, o mouse, o teclado, a webcam, porque ela capta a imagem e joga para dentro do computador, é o que está ocorrendo. Minha câmera está captando uma imagem e está jogando para vocês, está interpretando isso e transformando em dados. E ali tem o leitor de código de barras, né? Ele identifica o código e leva essa informação lá para dentro do computador. São periféricos de entrada. Os periféricos de saída vão trabalhar de maneira antagônica a isso, né? Ou seja, eu tenho uma informação que está dentro do ambiente virtual, tá? Está dentro do meu PC e eu vou externalizar essa informação. A gente tem vários exemplos, mas basicamente o monitor faz isso, né? O monitor, ele pega uma informação que é interna e transforma em luz na tela para me verificar. A impressora faz isso também, né? Você pega uma foto que está no ambiente virtual, é dado, e aí o que ocorre é que quando você manda imprimir, ela vai externalizar essa informação através de tintura, através de uma impressão. Ou seja, teoricamente, né, a fotografia estava dentro do computador e saiu através da impressora, né? A informação foi externalizada no ambiente externo. A caixa de som é a mesma coisa, né? O MP3 está lá dentro do meu computador, é dado, né? Quando eu dou um duplo clique, tem um software que vai ler esses dados e vai interpretar isso em ondas sonoras que vai sair na caixa de som. Então, está externalizando uma informação através de áudio, né? E a gente vai ter os híbridos, que vai conseguir tanto enviar informação para dentro do PC, quanto para fora do PC também, tá? Você tem aí o monitor touch, né? Eu consigo internalizar o touch e consigo ver, né? Visualização, o modem, que eu fico recebendo informação e transmitindo informação a todo momento. Tenho aí a placa de som e a placa de rede, que também vai fazer esse tipo de trabalho através de periféricos. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Assim, então, um periférico de entrada é um equipamento que vai enviar uma informação do ambiente externo para a parte interna do PC, para dentro do computador. E um periférico de saída, a informação está dentro do computador e é externalizada de alguma maneira, seja através de ondas sonoras, seja através de luz, seja através de pinturas, de tintura, de impressões. Tá? Óbvio que tem um monte, e é bom você entender a compreensão disso, porque tem muito concurso público que usa o termo técnico para as coisas. Ele vai usar assim, eu tenho um periférico de saída e preciso fazer tal coisa. Então, você já sabe o que é periférico de saída, o que é periférico de entrada e o que é um periférico híbrido. Tem também um que eles são híbridos, mas a gente dá uma classificação específica para eles, que são os de armazenamento. Tá? Então, o seu celular serve como periférico de armazenamento, uma máquina fotográfica, um HD externo, um pendrive, um cartão de memória. Todos eles são de armazenamento. Eu consigo tanto enviar informação dele para dentro do meu PC, quanto do meu PC para ele, e eu posso levar ele para onde eu quiser. Então, embora eles sejam híbridos,
Como a gente usa só para armazenar coisas, a gente dá uma classificação específica que é periférico de armazenamento. Tranquilo? Aqui eu tenho algumas dicas que eu vou fazer aqui rápido e vou mostrar para vocês a atividade que vocês precisam fazer, tá? Bem, desliga o computador utilizando sempre o sistema operacional, ou seja, o que ele está dizendo é para você não desligar o PC apertando lá no Power e desligar direto. Isso não é bom, principalmente porque pode estar rodando coisa na memória RAM, que a informação ainda não foi finalizada e você pode corromper dados, tá? Não deixe o gabinete no chão, porque ali ele ficará mais suscetível a poeira e umidade. Óbvio, se você deixa o gabinete, por mais que você coloque uma caixinha entre ele e o chão, a umidade chega, tá? E aí você pode falar, professor, mas umidade não deve resfriar o computador? Vai, mas junto com isso vai vir líquido, né? O que não é bom para equipamento eletrônico, tá? Poeira também pode gerar mau funcionamento de peças eletrônicas, tá? Evite colocar peso sobre o gabinete e em volta dele para permitir ventilação. O ideal é você manter pelo menos o gabinete a uma distância da parede de pelo menos 1 palmo, tá? Uma distância de 1 palmo da parede. Não cola o equipamento na parede por conta da umidade e também porque você diminui a chance de ventilação, tá? De dissipação de calor. Nunca coma ou beba enquanto trabalha no computador. Não adianta falar isso para vocês, porque vocês fazem isso. Eu sofro com meu sobrinho com frequência quanto isso. Eu falo 500 vezes que não é para comer em cima do meu teclado RGB, mas ele vai lá e come em cima do teclado RGB. Só que a gente não pode fazer nada a não ser sumir com a pessoa quando ninguém estiver percebendo, tá? Então, por favor, não coma em cima dos aparelhos, tá? Não deixe próximo às janelas para não correr risco de exposição a sol e chuva. Isso também é meio óbvio, né? Bem, como é que a gente vai funcionar? Eu vou mandar um código para vocês no grupo. Assim que encerrar a aula, eu vou mandar lá o código, tá? Do Sala de Aula. Alguém nunca usou o Google Sala de Aula? Alguém nunca viu? Ou todo mundo já conhece? Porque a gente já está tanto tempo em EAD, né? Graças a Deus o curso já vai voltar daqui a pouquinho, que o prefeito já liberou. Acho que semana que vem algumas turmas já voltam, mas para a galera que está em AD, provavelmente vocês já usaram o Google Sala de Aula, né, o aplicativo. Se alguém não usou, só me avisar que eu ajudo lá com a manipulação. Eu vou colocar lá a atividade de hoje, que é um formulário, é uma espécie de avaliação. Tá? Nunca usou lá? Beleza. É uma espécie de avaliação. É um formulário onde você tem questões objetivas, que é referente ao conteúdo que eu passei na aula. Assim, vale pontuação? Vale. Mas eu estou muito mais preocupado em saber se você compreendeu as coisas que eu falei do que com sua nota. Tá? É a nossa primeira aula. Tá? As escolas estão usando. A maioria das escolas estão usando. A faculdade também está usando bastante. Eu vou colocar a atividade. E aí, deixa eu só ver se é uma atividade ou duas que eu fiz. O que eu fiz mais cedo, só que a memória RAM estava cheia. Eu não lembro mais. Toda a atividade que eu fizer vai valer 100 pontos. No final das 5 aulas, eu somo todos os pontos que você recebeu, divido por 5 e aí eu tenho a média. Beleza? É uma atividade só. É só essa avaliação objetiva mesmo. Beleza? Vou mandar o código, vocês entram no Google Sala de Aula. Quem não souber usar o Google Sala de Aula, me manda mensagem que eu vou ajudando, tá? Só é clicar no formulário, coloca seu e-mail, coloca seu nome e responde as questões que tem lá, tá? Essa é a atividade dessa aula. Próxima aula é 11 horas mesmo, tá? Hoje teve problema com o equipamento aqui e tal. É porque a gente está preparando a escola toda para o retorno das aulas, botando as TVs, tudo organizadinho. Mas próxima quarta é 11 horas. Oi? Vai mandar por onde mesmo? Eu nunca usei o Google Sala de Aula. Aí eu sou meio perdida. Eu vou mandar o link do convite no grupo?
E eu vou desbloquear para vocês poderem falar também lá no grupo, tá? Tá Ok. bloqueado porque era a primeira aula hoje. Mas eu vou mandar lá o link bonitinho, só é clicar no link. Ele vai pedir para baixar um aplicativo, provavelmente. Aí você baixa o aplicativo do Google Sala de Aula e lá já vai ter a atividade para vocês preencherem. Ok, tudo bem. Fazer a chamada para liberar vocês, que eu sei que tá todo mundo de ramo. Sim. 11 horas. Vamos lá. Yasmin Evan, tá aí? Não. Matheus dos Santos Fonseca. Tô aqui, professor. Valeu. Matheus Lima dos Santos. Tô aqui, professor. Camila Lima. Não. Larissa Santos dos Santos. Gabriel de Jesus. Valeu, Lara. Gabriel tá aí, não? Rayane Celeste. Rayane, não. Alessandro Santana. Vicente Ribeiro. Lucas Santos. Maria de Fátima. Vicente tá aqui. Valeu. Luísa Moreira. Morena, presente. Deixa eu corrigir aqui. Stephanie. Presente. Gabriela. Faltou chamar alguém? Acho que alguém Eu, não respondeu. Mariana. Mariana? Isso. Me fala seu nome todo, Mari. Mariana Santos, Maia de Jesus. Tem mais alguém que eu não chamei? Tem mais alguém aí que não me respondeu, mas tudo bem. Daqui a pouco eu confirmo no grupo, tá? Galera, brigadão. Desculpa aí por hoje ter sido meio-dia, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me perguntar no WhatsApp, eu respondo qualquer horário. Beleza? Ok. Beijo no coração de vocês, até a próxima quarta e bom almoço. Pra você também. Valeu. Assim, eu também. Boa tarde aí, professor. Tchau.